essa aula de hoje, corpúsculo renal, mais especificamente o corpúsculo renal, apesar do tema da aula ser glomérulo, mas vocês vão ver que é o corpúsculo renal. Para a gente poder se situar um pouquinho, vamos voltar aqui a algumas informações importantes. Então, essa imagem, a gente consegue ver aqui as estruturas do néfron. Então, o néfron, ele é formado pela cápsula de Bowman, que aqui está sinalizado com o número 1. Essa é a cápsula de Bowman. Aqui nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo distal. E aqui nós temos o capilar glomerular. Então, aqui no número 1 é a cápsula de Bowman e o número 2, o capilar glomerular. Então, eu tenho o capilar e a cápsula que abraça aqui esse capilar. E aí, quando eu junto esses dois, a união desses dois, nós vamos chamar de corpúsculo renal. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, né, e aqui também embaixo, é o corpúsculo renal. Então, vamos agora identificar nessa imagem que está um pouco mais próxima, ficar um pouquinho melhor para a gente conseguir visualizar, certo? Então, aqui, capilar glomerular, aqui a gente vem arteríola aferente, capilar glomerular e arteríola eferente. E aqui, em torno, nós temos a cápsula de Bowman, ok? O capilar glomerular, ele forma várias alças, ele é um capilar fenestrado, e a cápsula de Bowman possui esses dois folhetos aqui, certo? Esses dois folhetos é o que forma. Então, eu tenho esse folheto que fica mais próximo do capilar, e tenho esse outro folheto aqui que fica mais distante. Esse folheto que fica aqui juntinho do capilar glomerular, folheto visceral, porque ele fica ali próximo ao capilar glomerular. Enquanto esse outro folheto que está mais distante, ele é chamado de folheto parietal. Tá? Então, a gente tem esses dois folhetos, e entre eles nós vamos ter aqui esse espaço chamado de espaço capsular. É um espaço bem importante, porque é para aqui que vai ocorrer a passagem do filtrado. Então, esse corpúsculo renal é a primeira estrutura que a gente estuda a respeito do rim, porque é onde ocorre a filtração. Aí, depois que o sangue for filtrado, que ele selecionar aí o que deve passar e o que deve continuar aqui no sangue, o filtrado vai passar pelos túbulos, e aí a gente vai fazendo vários outros processos que a gente ainda vai estudar. Então, daí a importância de já se conhecer aqui sobre o corpúsculo, ele é muito importante. Bom, então, mais uma vez, né, esse folheto é o visceral, está aqui unido ao capilar, e esse folheto parietal que está distante, o espaço aqui, espaço capsular. A gente consegue ver isso aqui. Então, aqui vocês estão vendo o folheto parietal, aqui vocês estão vendo o folheto visceral, isso tudo aqui é o folheto visceral, e o espaço entre os dois, o espaço capsular. Por que isso tudo aqui? Porque o folheto visceral abraça o capilar glomerular. Como ele abraça, então ele fica em torno desse capilar, e aí vocês estão vendo aqui em vermelhinho, tudo isso em vermelhinho é o capilar, mas o resto todo é o folheto visceral. A gente vai se aprofundar agora para ver algumas características dessas estruturas. Bom, aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica, ela não é muito fácil de vocês conseguirem identificar agora, olhando pela primeira vez, mas pelo menos eu vou mostrar o que a gente já viu na imagem anterior. Então, esse espaço aqui que vocês estão vendo é o espaço capsular, isso aqui é o folheto parietal, e aqui a gente está vendo o folheto visceral, e esse é o capilar glomerular. Então, aqui é o capilar, olha as hemácias aqui, então tem o capilar, em torno desse capilar o folheto visceral, o espaço e o folheto parietal. Então, o sangue passa aqui, o filtrado cai aqui nesse espaço, vai continuar pelo túbulo contorcido. Essa imagem aqui, ela é mais fácil para a gente olhar agora. É uma imagem bem legal, bem assim, didática. Então, a gente consegue ver o corpúsculo, isso aqui representa o corpúsculo. O corpúsculo aqui, ele tem algo que a gente chama de polo vascular,
porque é onde a gente tem a chegada do sangue pela arteríola aferente e a saída do sangue pela arteríola eferente. E aqui a gente tem um polo urinário, que é onde esse filtrado, depois que cai aqui nesse espaço, ele vai seguir esse caminho para sofrer o processo de absorção, de secreção, né, das modificações. No corpúsculo, nós temos folheto parietal, aqui, e aqui o folheto visceral, e entre eles esse espaço conhecido como espaço capsular. Aí vocês perguntam, e cadê o capilar? Onde é que está o capilar glomerular? Falei para vocês que o capilar glomerular, ele forma alças. Então, cada uma dessas alças aqui é o capilar. Só que a gente não está vendo porque ela está envolta aí pelo folheto visceral, passando esse capilar. E é por isso que a gente não está conseguindo enxergar ele, mas ele está aí por dentro. O folheto parietal, ele é formado de células pavimentosas. Então, a gente tem aqui um epitélio simples, pavimentoso, e a membrana basal desse epitélio fica aqui para o lado de fora. Então, eu vou ter, né, a membrana basal, em cima dessa membrana basal, essas células, que são essas células pavimentosas que a gente consegue observar aqui, certo? Essas células pavimentosas. É fácil de vê-las, em diversas imagens a gente consegue ver. Essa primeira imagem vocês conseguem perceber esse epitélio aqui, que é o epitélio pavimentoso, o espaço capsular que a gente já tinha visto. Essa imagem não está tão legal, mas aqui fica bem legal, ó. Esse epitélio é um epitélio pavimentoso, bem achatadinho, vocês estão observando, e vejo que quando a gente chega no túbulo contorcido proximal, as células já são mais altas, e aí você vê que tem uma mudança drástica, né? Assim que eu saio desse folheto parietal, eu já vejo aqui o túbulo contorcido com as células altas. Então, isso nos ajuda a identificar bastante que essas células são, de fato, achatadinhas. Já o folheto visceral, ele possui um epitélio que foi modificado durante o período embrionário. Então, durante o período embrionário, esse epitélio sofreu modificação, e aí essas células aqui são chamadas de podócitos. Então, as células que formam o folheto visceral são os podócitos. Os podócitos abraçam, né, os capilares, ele é composto por um corpo, um prolongamento primário e prolongamentos secundários. Nessa imagem está um pouquinho distante, mas a gente tem outras imagens que estão mais próximas, eu mostro já. Então, aqui o capilar glomerular, arteríola aferente, arteríola eferente, e aqui a gente consegue ver melhor, certo? Aqui vocês já conseguem ver o capilar, certo? Observem que o capilar está abraçado aí pelo podócito. O capilar, ele é fenestrado, a gente consegue observar aqui que ele possui aqui essas fenestrações, e aqui a gente está vendo o podócito. O podócito tem o corpo, que foi aquela bolinha que eu mostrei aqui, ó, essa bolinha é o corpo, tem o prolongamento primário, e aqui ele tem os prolongamentos secundários, que esses prolongamentos secundários são conhecidos também como pedicélios, porque uma pessoa que viu pela primeira vez achou que parecia com pé, e aí deu esse nome de pedicélios para esses prolongamentos secundários. E aí os pedicélios vêm de um lado, vem do outro, de outro podócito, e se junta. E aí, entre eles formam fendas de filtração, que a gente consegue ver. Então, aqui eu tenho um pedicélio, outro pedicélio, e entre eles essas fendas de filtração, que vocês conseguem perceber. Aqui ainda, nós vamos ter que estar aqui em azul, uma lâmina ou membrana basal, que é a junção da membrana basal do capilar com a membrana basal do podócito. E aí eles acabam formando aí essa junção, essa membrana basal com o capilar, com o podócito, forma o que a gente chama de membrana de filtração. A gente vai repetir isso várias vezes em outras imagens, isso vai ficar mais claro para vocês. Prolongamento primário. Então, aqui vocês estão vendo, né, o corpo do podócito, prolongamento primário, aqui os prolongamentos secundários, esses menores, fazendo aí, formando essas fendas, né, de filtração, aqui a imagem até mostra essas fendas de filtração. Aqui a gente consegue ver os capilares, né, que os capilares fenestrados, eles têm esses buraquinhos, esses poros,
Então, toda vez que eu vejo essa imagem, eu lembro de uma peneira, como se fosse uma peneira com vários buraquinhos que vão selecionar ali as moléculas de acordo com seu tamanho. E aí, aqui, a gente consegue ver a nossa membrana basal, a nossa membrana de filtração. Então, vamos nos situar. O sangue está passando aqui, aqui é a parte da luz do vaso, e aqui nós estamos falando de um capilar, né? Então, só tem a camada íntima. E essas são as células endoteliais. Aqui a gente consegue observar as células endoteliais, e esses são os poros. Aqui nós temos a lâmina basal, ou membrana basal, que é essa, e aqui está o nosso podócito, o corpo do podócito, e aqui a gente consegue ver os pedicélios. Eu não sei se vocês estão vendo algum pé, mas eu estou vendo uma bota aqui. Isso aqui parece uma bota, né, de cowboy. E aí, aqui entre esses pedicélios, nós temos esses espaços aqui, esses espaços que são as fendas de filtração. Vamos olhar para a membrana basal, ou lâmina basal. Essa membrana basal, ela é a fusão da membrana basal do capilar com a membrana basal do podócito. E aí, olhando atentamente, vocês podem ver que a gente tem essa parte mais clara nas extremidades, e no centro a gente tem uma região mais escura. Essa parte mais clara são chamadas de lâminas raras. Lâmina rara interna, lâmina rara externa. E essa mais escura aqui no centro é chamada de lâmina densa. As lâminas raras, elas são compostas de fibronectina. Essa fibronectina é importante para fazer a aderência da célula, ou seja, para prender a célula ali, para a célula não ficar solta. Então, tanto a lâmina rara interna, quanto a lâmina rara externa, vai possuir essa fibronectina. Já aqui no centro, a gente tem a lâmina densa. A lâmina densa tem alguns componentes aí que são bem importantes para vocês entenderem qualquer processo de doença a nível de glomérulo. O que é que nós vamos encontrar aí? Nós vamos encontrar colágeno tipo 4, é encontrado aí nessa lâmina densa. Nós encontramos também laminina e vamos encontrar uma matriz repleta de proteoglicanos. Então, são esses três componentes, vou repetir para vocês aqui. Colágeno tipo 4, laminina e uma matriz de proteoglicanos. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, colágeno tipo 4 laminina. Apesar das diversas informações, assim, que às vezes são meio controversas na literatura, a maior parte dos autores aceitam que tanto o colágeno tipo 4, principalmente, né, quanto a laminina, formam microporos, poros bem pequenos, aí nessa membrana basal, que vão selecionar o que pode passar. Então, tem um poro aqui, que seleciona algumas moléculas, e aí, além disso, as que conseguirem passar por esse poro, vai ter que passar por outros poros aqui, ainda menores. Então, é como se fosse mais uma barreira para impedir. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma hemácia não vai conseguir passar aqui. Mas vamos dizer que é uma partícula menor, uma proteína que consiga passar por esse poro. Então, ela vai conseguir passar, mas aqui ela pode não conseguir passar por esses poros tão pequenininhos assim, e por isso que acaba não sendo filtrado. Então, é essa a função da laminina e do colágeno tipo 4. E essa matriz de proteoglicanos. Essa matriz, né, repleta de proteoglicanos que a gente encontra aqui, mas que a gente também encontra aqui nessas fendas de filtração, porque essas fendas têm uma membrana, então elas também estão repletas desse proteoglicano. É que esses proteoglicanos, eles têm carga negativa. Então, são moléculas que funcionam como ânions, né? São aniônicas. Então, eles têm carga negativa. Como eles têm carga negativa, eles tendem a repelir tudo que tem carga negativa, né? Então, o que é tentar passar aí, ele vai tender a repelir. Então, por exemplo, sódio passa. Bicarbonato é um ânion. Bicarbonato passa, mas é mais difícil para o bicarbonato passar do que para o sódio. Então, os cátions vão passar com mais facilidade do que os ânions. Os ânions tendem a ser repelidos. E, além disso,
as proteínas também vão tender a ser repelidas, porque muitas proteínas, em meio aquoso, elas se comportam como ânions. Então, além de você ter uma barreira física, né, que é a parte dos poros existentes ali para não deixar que proteínas passem, a gente também vai ter uma barreira eletrônica, né? Elas tendem a ser repelidas por conta dessa carga. Então, isso faz com que a gente não tenha uma filtração considerável de proteínas, principalmente proteínas de alto peso molecular. Aquelas proteínas da albumina para cima, elas têm muita dificuldade de serem filtradas, com peso maior do que 69 quilodaltos. Então, elas têm muita dificuldade de passar. E por isso que a gente considera que duas substâncias não são filtradas: hemácias, células, né, do sangue de uma maneira geral, mas as hemácias a gente fala com maior frequência, e as proteínas a gente também considera que não são filtradas. Lembre-se que são as proteínas de alto peso molecular que não passam, proteínas de baixo peso molecular e principalmente se forem mais catiônicas, elas tendem a passar, mas depois vai acontecer outro processo com ela lá no estômago, na urina, mas normalmente a gente considera que ela não é filtrada, certo? E por isso que proteinúria pode ser um sinal de alguma lesão dessa membrana aqui de filtração, assim como hematúria também a gente pode considerar. Então, esse conjunto formado pelo capilar glomerular, pela membrana basal e pelos podócitos, nós chamamos de membrana de filtração, certo? Essa é a nossa membrana de filtração. Antes para vocês, deixa eu voltar só naquela imagem que eu tinha mostrado antes para vocês, eu acho que agora vocês conseguem ver melhor. Agora acho que vocês conseguem identificar melhor o capilar, né? E a gente consegue ver aqui a parte da membrana basal, né? Porque aqui teria que aproximar muito para ver os poros desse capilar. Aí aqui a gente já consegue ver os podócitos com os seus pedicélios. Agora já fica mais fácil. Bom, então, voltando aqui, essa imagem esquemática, que a gente vê o corpo do podócito, que os pedicélios, a fenda de filtração, membrana basal, as células endoteliais com os poros, e aqui a célula, olha o tamanho da hemácia. Não tem como passar nesse poro, né? Para ela conseguir passar, você tem que destruir isso aí. Assim também como as proteínas, você precisa comprometer as características aqui da lâmina basal para que isso aconteça. Bom, então aqui que essa filtração aconteça. O que é que faz com que a gente filtre o sangue quando chega nessa região do glomérulo? Então, vamos observar mais uma vez, né? Aqui é o espaço capsular, aqui nós temos os pedicélios, então esse é o lado já do rim, né? Da produção da urina. E aqui a gente tem a parte do sangue, a luz do capilar, que é células endoteliais com os poros. Nós sabemos que o sangue, ele possui pressões, que a gente estudou na aula de hemodinâmica, né? Que a gente chama lá de forças de Starling. Então, a gente tem uma pressão hidrostática, que favorece a filtração, e a gente tem uma pressão oncótica, que é contra essa filtração. E a pressão hidrostática, ela é maior do que a pressão oncótica, certo? Então, a gente tem aí um favorecimento. Além disso, a gente agora tem que olhar para esse espaço capsular. O espaço capsular tem líquido, né, que foi filtrado. Então, ele tem uma pressão capsular que favorece aqui a passagem desse líquido para o outro lado. É como se fosse a pressão hidrostática, só que do lado de cá. Então, ele faz uma força contrária à filtração. Como a gente acabou de ver, as proteínas não são filtradas, pelo menos não em quantidades consideráveis. Então, o que é que a gente tem aqui? Pressão oncótica descartada. A gente descarta a pressão oncótica, a gente considera que não existe pressão oncótica, já que a pressão oncótica é gerada pelas proteínas. Então, eu tenho uma força que favorece a filtração, e eu tenho duas forças contrárias, que é a pressão oncótica e a pressão capsular. Se eu somar essas duas, dá 50, a pressão hidrostática ainda é maior, que é 60. Então, eu tenho uma pressão efetiva de 10 milímetros de mercúrio, é por isso que a gente filtra o sangue quando ele passa nos rins. Um detalhe importante aqui. Essa pressão hidrostática, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma literatura, um livro, essa pressão hidrostática é muito alta aqui no capilar glomerular.
mais alta do que a gente encontra em outros capilares ao longo do nosso corpo. Por que essa pressão hidrostática é tão alta aí? Vou voltar em algumas imagens aqui para vocês conseguirem ver. Essa imagem eu acho que dá para ver. Vocês estão vendo que o sangue chega aqui pela arteríola aferente, mas sai pela arteríola eferente. E aí, observem que essa arteríola eferente ela é mais estreita. Então, ela oferece uma maior resistência à passagem do sangue. Então, como ela oferece essa maior resistência, isso faz com que o sangue tenha uma dificuldade para sair, uma dificuldade maior para sair do que ele teve para entrar. E isso faz com que haja um aumento da pressão hidrostática aqui. Então, é por isso que a pressão hidrostática no capilar glomerular, ela é relativamente alta, como a gente consegue observar. Vocês vão ver que a gente pode manipular isso. Posso fazer uma vasodilatação da arteríola aferente, uma vasoconstrição da arteríola eferente. Enfim, eu posso fazer manipulações e isso pode interferir no meu processo de filtração. E para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria complementar com vocês falando sobre as células mesangiais. Então, as células mesangiais, elas são células que normalmente elas são encontradas no local onde a gente não tem a membrana basal recobrindo esse capilar. Observem que aqui a gente tem, né, a membrana basal entre o capilar e o podócito. Capilar e o podócito, nós temos a membrana basal, mas vejam que aqui não tem membrana basal nessa região do capilar. E aí, normalmente, nesses locais, a gente pode encontrar essas células mesangiais. Essas específicas aqui da imagem são chamadas de células mesangiais intraglomerulares. Essas células mesangiais, elas formam uma matriz, né, que é conhecida como mesanjo, uma matriz ali de sustentação, mas elas também respondem a algumas substâncias, elas são contráteis. Então, elas podem, por exemplo, responder à angiotensina 2, e aí se contrair, fazendo assim uma redução aqui do lumen desses capilares, ou elas podem responder ao peptídeo natriurético atrial e relaxar, aumentando o diâmetro desses capilares, fazendo assim alterações na filtração glomerular. No próximo vídeo eu falo um pouco melhor com vocês a respeito desses processos que podem interferir.